E aí, meus nobres, tudo de boa com vocês? Seguinte, depois de 1 zilhão de anos, eu finalmente lembrei a senha do canal. E dessa vez eu resolvi compartilhar com vocês uma das minhas aquisições mais recentes. Estava eu navegando pela interwebs, quando me deparei com um anúncio de uma figura do Goku lendário Super Saiyajin. Sim, aquele Goku da saga Freeza. Só que tinha algo diferente nessa figura. Não parecia aquele bootleg padrão, todo acabado e com cara de plástico derretido que a gente está acostumado a ver pelos anúncios da internet. Pelo contrário, a figura parecia muito bem construída, com uma pintura sombreada, detalhes de customização como arranhões e sangue, e para melhorar, o preço estava bom demais. Sem contar que ainda possuía duas versões, a versão do anime e a versão do mangá. É, filho, vai tomando China. Eu não sou um grande colecionador de action figures, até porque eu sou pobre. Caralho, morra, meu nome. Miserável, mano. Mas tem uma noção de como são as figuras originais, dá pra perceber quando algo é muito ruim, também quando pode ser uma surpresa positiva, e eu não queria pegar aquele bootleg genérico, cópia mal feita do Goku da Bandai, todo estourado na calçada. Então, resolvi arriscar. Comprei a figura e vamos dar uma olhada juntos para descobrir se foi uma baita compra ou se eu simplesmente rasguei dinheiro e garanti mais um boneco duvidoso para minha coleção inexistente. Enfim, bora conferir? Seguinte, o boneco chegou aqui pra mim, a gente vai estar dando uma olhada nele. Eu dei uma procurada sobre essa empresa, a NT, eu não consegui achar nada de relevante. A empresa não tem site, não tem nada, é bem desconhecida. O máximo que eu achei foi um custom do Mirai Gohan, pra qualquer personagem que tenha o Gi semelhante, né, seja o Goku, o próprio Gohan mesmo. Mas enfim, vamos abrir aqui. De primeira vista, a gente vê definitivamente uma caixa, né? Não é das mais bonitas, convenhamos. É uma caixa bem simples, não tem arte, não tem nada do tipo. Mas enfim, vamos abrir aqui. Vamos libertar o monstro. De primeira vista, a gente se depara com tudo no lugar, né? Tudo certinho. Eu vi gente reclamando que estava faltando um dos rostinhos. Gente que estava vendo o defeito visual assim, de cara na peça. Mas aparentemente aqui tá tudo normal. Vamos tirar do blister. A figura acompanha alguns effects, mas a gente vai dar uma olhada melhor nisso depois. Certo. Aparentemente tá tudo aqui. Nós temos as mãozinhas, os rostinhos, a peça. A gente vai analisar por partes. Depois a gente vai para a figura. Aqui um pouquinho dos effects. Dá uma olhada mais de pertinho. São effects simples, né? Pra emular alguns efeitos do mangá ou do anime. Poderia vir um Kamehameha ou coisa do tipo, mas pelo preço, por ser uma figura não licenciada, né? É interessante incluir esses detalhezinhos. Variações de cabelinhos. Nós temos duas variações. Uma Super Saiyajin normal e a outra Super Saiyajin com cabelo esvoaçante. Pra gente fazer as poses mais icônicas, né, da transformação na saga Freeza. É um detalhe muito interessante, visto que a figura original, né, da SH Figuarts, ela tem uma variação de cabelo, mas é uma variação de cabelo espetado, pra simular o momento de raiva do Goku, né. Então isso é um detalhe muito interessante. É um molde original que eles fizeram. E a gente pode combinar com os rostinhos. A gente vai passar para eles agora. Essa figura conta com 4 rostinhos. Nós temos o rostinho gritando de raiva, enfurecido. Nós temos o rostinho com os dentes rangendo. Um rostinho no qual ele está sorrindo. É um sorrisinho de canto. E a carinha base, né? Para a gente fazer pose mais estática. São todos rostinhos muito bem feitos. A gente vai estar dando uma olhada em cada um deles. Começando pelo rostinho padrão, né? Rostinho mais estático, a gente consegue ver nitidamente que é o Goku aqui. Não tem erros de traço ou coisas do tipo, ele tem até os detalhes de sangue, arranhões, que é muito interessante, né? Vindo uma figura, ainda mais um bootleg. A gente só vê isso em figuras customizadas, né? Da figura original, isso é bem interessante. Próximo rostinho é o rostinho com um sorrisinho de canto, como a gente consegue ver aqui, né? Pela marca de expressão.
Novamente, a qualidade da pintura tá muito bem feita, os traços aqui estão muito bem feitos, dá pra ver muito bem, dá pra sentir, né, que é de fato uma representação fidedigna do Goku da saga Freeza, seja do mangá ou seja do próprio anime, né, muito bom. Vamos para o próximo rostinho. Rostinho com os dentes rangendo, para fazer poses na qual ele esteja brabo, ou então como se ele estivesse recebendo algum golpe, sofrendo de dor, né, muito interessante também. E por fim, aquele que eu considero o melhor rostinho é dele gritando com raiva. É muito bem feito. Pra isso é um bootleg, a qualidade tá impecável. Pelo menos dessa questão do traço do rosto, né? A empresa tá de parabéns. Eles conseguiram emular muito bem. O Goku, ele passa a sensação de raiva. Não é como alguns bootlegs que a gente vê. O rostinho tem rebarba ou tem uma pintura mal feita. Olha isso, é impressionante. Quão bem feito eles conseguiram fazer. Caso alguém esteja com dúvida, e pra gente já sanar isso de uma vez, a gente vai estar colocando os rostinhos nos cabelos, né? Eu vou estar escolhendo esse rostinho aqui e o rostinho neutro, e a gente vai estar encaixando nos cabelos. É bem simples. Primeiro, a franja, ela é destacável, tá vendo? Você tem dois pegzinhos, um vai ser pro rosto, o outro vai ser pra franja. Aí o que a gente faz? Nós colocamos o rostinho aqui, e depois a franja. Ele fica mais ou menos assim. Claro, a gente consegue ver o gap, não é uma figura perfeita, né? Mas, assim, para deixar ele de enfeite ou fazer alguma pose, você não vai se preocupar com isso. Não vai ser um detalhe que vai te incomodar muito. Vou deixar aqui. E a gente vai pegar o cabelo esvoaçante. É o mesmo esquema, você tira a franja e você encaixa o rostinho e depois a franja. A escultura desse cabelo esvoaçante é muito bem feita. Detalhe muito inesperado, né? É um molde original que eles fizeram. E passa muito bem a sensação do anime, né? Do mangá. Eu vou pegar o cabelo normal e o cabelo esvoaçante para que vocês possam dar uma olhada, fazer umas comparações entre os cabelos. Então, como a gente pode ver, é bem tranquilo mudar os rostinhos, colocar os cabelos. E agora a gente vai passar para as mãozinhas, fechou? Voltando aqui com as mãozinhas, nós temos mãos fechadas, mãos para fazer pose de luta, mãos para simular o Kamehameha ou algum effect de poder, ou então como se estivesse segurando alguma coisa, né? Seja para fazer poses de luta, como o personagem estivesse preparando para lutar, ou então aparando um golpe. E nós temos as mãozinhas palmadas, né? Então ele acompanha 8 mãos, né? 4 pares de mãos. Bem interessante, eles não apresentam rebarba alguma, é um ponto muito positivo para essa figura. Eu estive dando uma olhada no bootleg do próprio Goku, baseado na versão da SH Figuarts, e ele sofre bastante com esse problema das rebarbas. Já essa figura aqui não sofre nada, e é um ponto extremamente positivo. Aqui nós temos uma visão das mãos viradas para a palma, né? E a gente nota que não há nenhuma rebarba, principalmente nessas mãozinhas, os dedos estão mais separados, né? Certo, partindo para a figura, antes de a gente ir para as articulações, eu gostaria de ressaltar o trabalho da pintura. Vou trazer um pouquinho mais perto aqui para vocês. Ó, como a gente pode ver, ele tem todo um sombreamento na peça. Aqui nas costas fica bem evidente. Já tem também o trabalho das ranhuras, das danificações de batalha, né? Do sangue. Eu só vi esse tipo de qualidade, sim, nesse trabalho, em figuras customizadas, né? Da própria Goku original da Bandai. Então, como a gente pode ver, ele é baseado no modelo 3.0. O mesmo molde do corpo daquele da Bandai mesmo. A pintura, ela tem toda uma questão de iluminação, né? Uma transição de cores aqui na calça, não sei se dá pra pegar na gravação. Tem um laranja um pouquinho mais forte, né, do que no anime, mas ainda assim é uma boa representação. Mas enfim, voltando aqui pra peça, vamos testar as articulações. Cabeça. Ela mexe muito bem. Pra baixo. Ele beija o peito basicamente. Mexe pra cima também. Então sem problemas com a cabeça. Os ombros. O Goku faz o T-pose, né?
O ombro ele gira muito bem. Então você pode fazer o Shoryuken. Ele tem articulação no bíceps. Ele gira muito bem. Tem articulação dupla no cotovelo. O punho, ele mexe também. É uma articulação ball joint, né? É aquela que a gente vê nos pés também, a gente já vai ver isso. O tronco gira aqui. Muito bem. Ele tem uma articulação borboleta nas costas. A vantagem da articulação borboleta é que você consegue fazer poses que exigem mais do personagem, poses que sem essa articulação normalmente você não conseguiria fazer. Por incrível que pareça, as articulações elas são bem firmes. É um ponto extremamente positivo, até eu não sei a qualidade das articulações, se elas vão durar por muito tempo, mas aparentemente elas estão bem firmes. Me impressiona. Ele tem uma articulação aqui na faixa, né, que é emborrachado. Essa parte aqui é um plástico mesmo. Articulação borboleta emborrachada. Essa parte aqui da calça também é. E cara, a gente já nota que tá um pouquinho solto assim as pernas, né? Solto no sentido de tá evidente esse gap aqui. Tá um pouquinho mole essa perna aqui. Mas não é aquele mole de tipo, vai desconectar aqui e vai cair a perna. Só tá mole mesmo. Já essa perna aqui não tá. Mas enfim. Ele mexe pra frente, muito bem. Pra cá. As duas. Dá pra deixar ele sentado. Pra trás. Bem impressionante. Eu não lembro da articulação da figura original. Mas eu sei que o SH Figuarts ele não é conhecido por ter essa mobilidade toda, né? Assim, pra trás. É bom pra fazer aquelas poses icônicas, por exemplo, aquele golpe que ele dá no Freeza. Mexe pro lado. Então, se você quiser, pode abrir um espacate com o teu Goku. Muito bem. E dá uma girada aqui na coxa. Muito bom. Articulação dupla no joelho. Excelente. Sem problemas. Ele não gira o tornozelo. Ele tem uma ball joint aqui de articulação no pé. Permite virar ele para qualquer lugar. E tem articulação na ponta da bota. É muito bom. As articulações são muito bem feitas, não tem nada a reclamar. Um ponto extremamente positivo, ainda mais para fazer as poses. Você não vai ter qualquer tipo de limitação. E é bem impressionante, vindo de uma figura não licenciada. Quanto à troca de mãozinhas, é facinho, é só tirar. Eu vou estar pegando essas duas mãos do Kamehameha. E desse jeito a gente já consegue trocar as mãozinhas. Bem tranquilo, né? Fazer com a outra. E assim a gente já consegue fazer a pose do Kamehameha ou alguma pose de luta, né? Enfim. Fica a critério da pessoa fazer a pose que ela quiser ou deixar do jeito que ela quiser, né? Muito legal, né? Bem tranquilo de fazer as poses, trocar as mãozinhas, trocar os rostinhos. Mas será que é simples trocar a cabeça também? Vamos testar isso agora? Não tem muito segredo, é só puxar aqui. Aí o pegzinho fica à mostra. Opa. Passando aqui para interromper o vídeo, eu gostaria de fazer uma breve observação. Às vezes pode acontecer de quando você estiver trocando a head do teu boneco, o encaixe ele ficar um pouco rígido demais. Às vezes o encaixe é um pouquinho menor ou coisa assim, aí pode acontecer ou o pininho que conecta o pescoço e a cabeça ficar travado na cabeça ou simplesmente sair do pescoço e da cabeça e ficar para fora. O que você pode estar fazendo nessa situação? Para você não forçar muito o pino e acabar quebrando, até porque só tem um
pepino, você pode deixar de molho em água morna por cerca de 1 minuto e meio, mais ou menos, para deixar a peça mais amolecida. Essa peça aqui que você queria? Aí você consegue estar retirando esse pininho ou então colocando de maneira mais fácil. Aí espera dar uma secada, né? Papo de 1 minuto e meio também. E você tenta fazer as trocas da cabeça ou colocar no pescoço, enfim, né? É para funcionar muito bem, seguindo essas dicas. E você evita de quebrar a pecinha do pescoço e no final sair no prejuízo, né? Voltando pro vídeo. Aí você vai pegar a head e colocar ali no encaixezinho que tem. Isso aí. Então, como a gente pode ver, o encaixe dá certinho, não fica saindo para fora, as articulações funcionam muito bem. Então, como a gente pode ver, uma figura muito bem feita e, ao que tudo indica, muito bem construída, muito tranquilo de fazer as poses, trocar as mãozinhas, enfim. Dito tudo isso, vamos para as considerações finais. E é isso, meus nobres. No final das contas, essa figura do Goku me surpreendeu bastante. Pelo preço que eu paguei, a qualidade da escultura, a pintura sombreada e todos os outros detalhes de batalha, eles entregam muito mais do que eu estava esperando de uma figura bootleg. Claro, não é uma peça premium e nem substitui uma figura original, ainda mais para quem é colecionador. Porém, sendo bem sincero, ela cumpre muito bem com o que promete. Ela fica incrível na estante, tem presença, passa perfeitamente aquela vibe do Goku Super Saiyajin da saga Frieza que a gente acompanhou. Se você quer uma figura bonita, um ótimo custo-benefício e sem precisar vender um rim para isso, minha resposta é: vale a pena comprar sim. E isso vale tanto para o colecionador mais dedicado, o colecionador mais ferrenho, quanto para aquela pessoa que só quer ter uma representação de Dragon Ball na sua estante. Essa figura em específico, ela não é tão comentada aqui no YouTube brasileiro, né? Não tanto quanto o bootleg que a gente está acostumado, aquele de R$ 100 mesmo. Por isso, deixa seu comentário aqui, colocando a sua opinião, o que você achou dessa figura, se vale a pena ou não, se você concorda comigo ou se você discorda, fique tranquilo para comentar aí o que você quiser. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou!